Uma boa tarde a todos. Nesse vídeo vou resolver uma questão da banca FCC do ano de 2023, TRT da segunda região, Santa Catarina. A questão envolve raciocínio lógico, seria a parte de correlacionamento. Uma questão que você encontra muito naquelas revistinhas de passatempo, né? Coquetel, por exemplo. Então vamos à leitura do exercício. Carlos, Danilo e Eduardo vão prestar vestibular no próximo ano para Engenharia, Oceanografia e Geografia, não necessariamente nessa ordem. Além disso, os cursos pertencem a 3 universidades diferentes: Uniazul, Univerde e Unibranco. Aí ele dá algumas pistas, né? O Danilo vai prestar na Uniazul, Carlos quer ser engenheiro e quem quer ser geógrafo vai para a Unibranco. E no final você tem que encontrar nas alternativas qual aquela que responde o enunciado, né? A charada, digamos assim. Nesse tipo de exercício, o mais indicado é você criar uma tabela colocando todas as possibilidades e também as pistas que aparecem no exercício. Então, como que seria isso? Bom, a ideia seria mais ou menos isso, né? Você faz uma tabela, mas aqui você colocaria os nomes, o Carlos, Danilo e Eduardo, de qual profissão que vai para cada um, a gente não sabe ainda qual exatamente, está aqui, né? Engenharia, oceanógrafo e geógrafo, das universidades Azul, Verde e Branco. Azul, Univerde e Unibranco. A gente vai olhando as pistas que o exercício dá e a gente vai tentar preencher essa tabela, né? Aquilo que a gente tiver certeza, a gente coloca um S, por exemplo, de sim e faz em formato de cruz aqui nas outras opções um não, N de não. Porque se o Danilo ele é oceanógrafo, obviamente ele não vai ser engenheiro e nem geógrafo. E por sua vez, quem for oceanógrafo é somente Danilo, então não será Carlos e nem Eduardo. Por isso que tem que fazer esse preenchimento em cruz. Cuidado, né? Não é para passar para o outro lado, é só dentro desse universo. Vamos às pistas aqui do exercício. Que ele fala que Danilo vai prestar a Uniazul. Então já é uma certeza, né? O Danilo vai prestar a Universidade Uniazul, que está aqui. Então aqui no cruzamento das duas, S de sim, né? E os demais a gente coloca N de não, o preenchimento em cruz. Então, a gente já tem uma certeza aqui. Depois, Carlos quer ser engenheiro. Então, Carlos quer ser engenheiro, a gente coloca o S de sim, Carlos, engenheiro. E os demais a gente preenche com N de não. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Quem quer ser geógrafo vai para a Universidade Unibranco. Aqui nessa linha a gente não consegue preencher, porque a profissão está aqui e a universidade está aqui. Elas não se conectam, né? Por isso que eu criei uma outra parte aqui. Ou seja, geógrafo e Universidade Unibranco se conectam, né? Universidade Unibranco e geógrafo. É aqui que eles se cruzam. E os restantes é N de não. Alguns colocam um V de vitória, né, e X para as negativas. Aí tanto faz, vai de cada um. Eu coloquei o S afirmando que quem estiver na Unibranco será geógrafo. Mas até então a gente não consegue correlacionar totalmente. Aí acabou as pistas, né, do exercício, ele já pede para você afirmar qual que é a alternativa correta. Aí ele aparece, Carlos vai prestar Univerde, Danilo vai prestar Oceanografia,
Se você não conseguir deduzir e preencher os demais espaços, você pode criar uma outra tabela auxiliar, que é muito útil também, que é uma tabela parecida com essa, só que é um pouco mais enxuta, né? Bom, eu criei uma tabela auxiliar aqui. Eu deixei aqui o campo dos nomes, Carlos, Danilo e Eduardo, uma coluna para profissão e uma coluna para universidade. Geralmente com as pistas você já consegue preencher o restante aqui dessa tabela, mas se não der, aí você cria essa outra tabela auxiliar que vai te ajudar a responder as alternativas. Então aqui a gente já tem certeza, por exemplo, que Carlos é engenheiro. Então a profissão de Carlos é engenheiro, mas a gente não sabe ainda qual que é a universidade. O Danilo, está na Universidade Azul. A Universidade do Danilo é a Uniazul. E a Unibranco é de quem faz geografia. Olhando assim, a gente não consegue vincular, né, com a pessoa. Só sabe que é Unibranco. Está relacionado com a geografia. Mas a gente pode ir pela lógica, né, por exclusão. Aqui a gente tem certeza que não vai ser a Unibranco. Por quê? Porque quem já faz Unibranco é quem faz geografia. E aqui o Carlos, nessa linha, ele faz engenharia. Então aqui até por exclusão, eu tenho certeza que não vai ser a UniBR. Então só sobrou um campo para a UniBR, que é esse aqui. Então vamos preencher Unibranco. O do meio já é do Danilo e é a Uniazul. Aí fica fácil de preencher o resto, né? Porque se o Carlos faz engenharia, é a única universidade que sobrou para ele é a Univerde. Continuando, a gente falou que quem estuda na Unibranco faz geografia. Aqui é Unibranco, na mesma linha. Então sobrou para o Eduardo fazer geografia. E completando a tabela, oceanógrafo para o Danilo. Pronto, a gente já resolve a questão com essa tabela. Essa outra tabela é importantíssima também, porque é com ela que você vai chegar nessa outra tabela. Na alternativa A, fala que Carlos vai prestar vestibular na Univerde. Carlos, Univerde. E o Danilo na Uniazul. Danilo, Uniazul, então logo de cara aqui na primeira alternativa é a resposta. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Até um próximo vídeo.